Boa noite, amigos. Esta é mais uma reunião da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea e pretendemos abordar nessa noite o tema O Mistério da Vida e da Morte. Como sempre, essa nossa reunião vai se constituir de duas partes. Na primeira parte, abordaremos o tema e na seguinte será aberto para vocês fazerem seus questionamentos a respeito do tema ou a respeito da proposta da Rosa Cruz Áurea. Escolhemos esse tema porque consideramos que é um tema fundamental. Esse mistério da vida e da morte, ou seja, a realidade de uma vida que tem um fim certo, sempre levou o ser humano a se questionar, desde a mais remota antiguidade. Esse tema também nos permitirá entrar em alguns pontos básicos da filosofia universal e da filosofia hermético-gnóstica, que está na base da proposta da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Esse tema nos coloca justamente perante algumas questões. Afinal, o que é a vida? Há algum sentido por detrás da vida? Por detrás dessa luta pela sobrevivência, deste jogo alternante entre prazer e sofrimento, entre saúde e doença, entre juventude e velhice. Por mais que consigamos nos realizar em nossa vida, através de nossa família, através da nossa profissão, mesmo através de atividades humanitárias, não fica no fundo um sentimento de vazio? Não há sempre um questionamento ou uma voz profunda nos questionando o que é tudo isso? Por que realizar tudo isso se tudo está sujeito a um fim? Se nada é permanente? Se tudo que se realiza são como que castelos construídos à beira do mar, castelos de areia que certamente a água vai destruir. E se levamos esse questionamento até seus limites, nós percebemos que não apenas o ser humano é finito, não apenas o ser humano está sujeito à morte, mas a própria vida do planeta terá um fim. Nós temos um planeta que vive alguns bilhões de anos, mas que certamente terá um fim, que pode ou não ser apressado pela própria atuação do ser humano. Mas isso é uma realidade intrínseca a tudo que existe. O nosso sistema solar também está sujeito a um fim. A nossa galáxia, o aglomerado de galáxias em que ela está, e o próprio universo material como um todo. Ele teve um fim no tempo, ele teve um início no tempo, e certamente terá um fim no tempo. E quem nunca passou pela experiência de perder um ente querido? Quem nunca passou pela experiência de perder um amigo querido, de perder um familiar querido, um pai, uma mãe, um filho? Tudo isso faz com que a gente questione as próprias bases da existência mesmo. Porque ainda que a gente tenha muitas crenças, nós podemos acreditar em reencarnação, nós podemos acreditar em céu e inferno, mas num momento como este, parece que as nossas crenças de nada nos servem, porque é como se algo em nós também morresse com o nosso amigo, com a nossa pessoa querida, que se foi. Essa crença na vida após a morte parece acompanhar a humanidade desde os primórdios. Alguns registros que eu gostaria de trazer para vocês, por exemplo, a utilização da ocra vermelha, uma argila de cor vermelha que foi encontrada em túmulos em várias regiões do mundo na pré-história da humanidade. Essa ocra vermelha era como que um substituto ritual para o sangue e, portanto, um símbolo da vida. O costume de salpicar os cadáveres com essa ocra vermelha, foi universalmente difundido.
ele esteve presente, por exemplo, na costa ocidental da Europa, na África, na Austrália e nas Américas. Mas o próprio costume de enterrarmos os corpos em sepulturas também são provas desse reconhecimento, desse momento especial que é a passagem entre a vida e a morte. E nesses túmulos, muitas vezes, nós encontramos também objetos rituais, ferramentas, pedaços de ocra vermelha, mais uma vez, alimentos, etc. E muitas vezes, esses túmulos da pré-história, eles tinham um direcionamento determinado, o que também é reconhecido em diferentes culturas. Um direcionamento leste-oeste, como que relacionando a passagem da alma com o próprio ciclo do Sol. Mas também no núcleo das grandes filosofias religiosas, nós podemos encontrar reflexões profundas sobre a natureza da vida e da morte. Só para exemplificar, o impulso que serviu de base à busca de Siddhartha Gautama, que seria o fundador do budismo, foi justamente um questionamento sobre a transitoriedade da vida. Buda, Siddhartha, quando ainda muito jovem, descobriu que a vida terminava em sofrimento, em envelhecimento, em adoecimento e em morte. Isso fez com que ele começasse uma busca profunda pelo significado da vida. Mas não uma busca intelectual, não uma busca que levasse à criação simplesmente de uma nova filosofia na qual nós pudéssemos refletir. Ele levou essa busca até os seus limites. E foi nesses limites que ele se encontrou com o aspecto divino do seu ser. Foi nesses limites que aquele ser, aquela personalidade, se tornaria o iluminado, o Buda. Mas, no núcleo do próprio cristianismo, nós vemos que está presente essa reflexão. O mistério fundamental do cristianismo é o mistério da ressurreição. E o que é a ressurreição, senão a vitória sobre a morte? Então, segundo os evangelhos, através da ressurreição, o ser crístico venceu a morte. Cristo também fala, no Evangelho de João, a Nicodemos, que é necessário renascer, que é necessário, em vida, nascer de novo. Um nascimento da água e do Espírito. E nisso, Nicodemos, que era um sacerdote de seu povo, nada entendeu. Mas isso também é encontrado, por exemplo, nas cartas paulinas, nas cartas do apóstolo Paulo. Paulo dizia que era possível vencer a morte. Ele, inclusive, diz que, da mesma forma que existem corpos dos animais terrestres, corpos dos peixes, corpos dos pássaros, existiam corpos terrestres, também dos homens terrestres, e corpos celestes. E ele dizia mais, que era necessário que os corpos mortais fossem revestidos da imortalidade, que os corpos perecíveis fossem revestidos dos corpos imperecíveis. Esses corpos celestes são esses corpos imperecíveis. É o que o levou a exclamar, inclusive, que nessa condição, onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão e a tua vitória? Então, na base do pensamento cristão original, nós vemos que existe essa mensagem de que a morte existe para o ser humano comum, mas que existe uma possibilidade de vencê-la. Para aprofundar a nossa reflexão, nós ingressaremos agora num conhecimento
sobre um sistema de corpos. Nós passaremos a falar sobre o ser humano de uma forma mais ampla do que aquele ser humano que nós conhecemos. Nós conhecemos basicamente a estrutura do corpo físico humano. Mas, desde a antiga Índia, há o conhecimento de que além desse corpo físico, há outros invólucros do ser, há outras vestes do ser. Nós podemos enxergar como a primeira veste da alma, o corpo físico. Mas nós também temos uma segunda veste, que na nossa terminologia nós chamamos de corpo etérico ou corpo vital. É o corpo que dá vida. Em algumas outras terminologias mais modernas, falam de campo morfogenético. Falam também de corpo das forças plasmadoras. Esse corpo é o corpo que dá vitalidade, que dá vida a todos os seres vivos. Então nós temos esse segundo elemento da personalidade em comum com todos os seres que têm vida neste planeta. Então tanto as plantas quanto os animais também têm corpo etérico. Mas existe um terceiro componente do sistema humano. Esse terceiro componente nós podemos chamar de corpo de desejos, ou de corpo de sentimentos, ou de corpo astral. Pode soar um pouco estranho falar de um corpo de emoções, porque normalmente nós consideramos as emoções como algo nosso, como algo interno, que não é perceptível para o observador exterior. Ele não é visível como o nosso corpo físico. No entanto, uma pessoa que nos conheça profundamente, um irmão, um pai, um filho, uma esposa, um marido, muitas vezes percebe o que outras pessoas não conseguem perceber. Muitas vezes estamos chateados e não queremos revelar isso. Muitas vezes sentimos uma tristeza que tentamos disfarçar. Mas alguém que nos conheça profundamente vai enxergar por detrás dos nossos olhos, esses espelhos de nossa alma, e vão enxergar que existe alguma coisa errada. Isso é, de certa forma, uma percepção do nosso corpo emocional. É uma percepção do nosso corpo astral. Esse corpo astral tem, inclusive, uma espécie de anatomia sutil. O corpo etérico também tem. O corpo etérico é como uma estrutura de linhas de força. Quem já viu um manual de anatomia da China antiga vai perceber uma série de fluxos de energia, daquela energia que eles chamam de Qi, circulando o sistema humano. Esses fluxos de energia, de bioenergia, constituem o nosso corpo etérico. Já o corpo astral, ele é constituído como que por vórtices de energia. Isso que os antigos hindus chamavam de cakras ou chakras, essas rodas girantes que assimilam energia por um lado e expulsam do sistema aquilo que é prejudicial a ele por outro. Então esse corpo astral é um corpo que nós poderíamos dizer é mais magnético. Ele atrai e repele. E nós temos esse corpo astral em comum, tanto com os animais quanto com os outros seres humanos. Mas existe um quarto componente do sistema humano. Esse quarto componente nós podemos chamar de faculdade do pensamento, ou de corpo mental. Mas, na verdade, ele não é um corpo ainda totalmente formado. Ele está em desenvolvimento. Esse corpo mental nos permite refletir sobre os nossos próprios sentimentos, fazer conexões entre os nossos próprios sentimentos, entre os nossos atos, entre os fenômenos exteriores e chegar a algumas conclusões. Com relação aos fenômenos exteriores, nós podemos, inclusive, chegar a determinar certas leis que regem o mundo. No entanto, como esse corpo ainda está em formação, muitas vezes ele se torna um mero escravo do corpo astral. Ou seja, a nossa faculdade mental, em nossa condição atual, serve
principalmente para atender às necessidades do nosso corpo astral, que é o principal regente do sistema. Então, o que ganha importância são os nossos desejos, são as nossas emoções, e tudo que a gente pensa para servir aos nossos instintos, a esses desejos, a essas emoções. É por isso que é fundamental para o ser humano atual que ele desenvolva integralmente esse corpo mental, para que ele passe a ser regente desse sistema. Ainda que consideremos a realidade desses corpos sutis, temos também que informar que esses corpos sutis também estão submetidos ao processo de morte. Eles vivem mais do que o nosso corpo físico, mas eles também morrem, eles também se desagregam. Alguns dias após a morte do corpo físico, o corpo etérico também se desagrega. E nessa desagregação, o que acontece é que aquele ser como que vislumbra todo um panorama da vida que passou. E nesse vislumbre, tudo aquilo que foi vivenciado é como que colhido, é como que gravado numa espécie de esfera magnética que nos envolve. É a colheita daquela vida. É a colheita, primeiro, dos atos exteriores, ligados ao nosso corpo físico e ao nosso corpo etérico. Mas, após essa dissolução do corpo etérico, nós teremos também uma dissolução do nosso corpo astral, do nosso corpo de emoções. Toda aquela vida que foi vivenciada também será vivida novamente, e ao contrário, mas do ponto de vista emocional. E ao longo disso, essa colheita emocional vai ser como que gravada também nessa abóboda do microcosmo que nos envolve, nessa esfera magnética que nos envolve. E temos também, por fim, um desfazimento do nosso corpo mental e do próprio núcleo de todo esse sistema, que é a consciência eu. Tudo isso se desfaz. A nossa consciência eu, teoricamente, mantém esse agregado coeso, mas essa coesão é muito frágil, na verdade. Então, essa consciência eu, ela também é transitória e ela também se desfaz após a morte de todos os corpos. Portanto, para o ser personalidade, para essa primeira parte do ser humano, que é a personalidade, há uma morte absoluta. Não resta nada de nós. Existe apenas a colheita de experiências nessa abóboda, nessa esfera magnética que nos envolve. Por quê? Porque esse regente do sistema que é o eu, na verdade ele não mantém coesão nenhuma. Ele é um falso eu. Ele é um eu ilusório. Esse eu é como que um agregado de diferentes formas de pensamento que mantém a ilusão de uma coesão nesse sistema. Mas, na verdade, se a gente se aprofunda em si, nós percebemos que somos um ser diferente a cada dia. Os gregos antigos diziam que um homem não mergulha 2 vezes no mesmo rio. Primeiro, porque as águas do rio estão sempre em contínuo movimento, e o rio nunca é o mesmo. Mas tampouco é o homem. O homem está em contínua transformação. Então o homem de ontem, ou talvez o homem de hoje de manhã, não é o mesmo homem de hoje à noite. Esse eu, portanto, é simplesmente uma ideia ilusória que se mantém, e não um verdadeiro eu. E ele também se desfaz, não restando nada desse ser personalidade. Só dar uma olhadinha aqui na cola. É por isso tudo que nós podemos dizer que o grande mistério que precisa ser realizado em vida é ingressar numa morte em vida. É morrer
para o que é ilusório em nós. É morrer para os falsos valores, para as ideias cristalizadas, para os dogmas, para tudo aquilo que mantém essa nossa ilusão de ser separado do todo. Porque a ideia central dessa consciência eu, que mantém-se como regente em nosso sistema, é uma ideia egocêntrica. Ela se vê como que no centro de todo o universo. E toda a sua vida é uma tentativa de autorrealização. É uma tentativa de fazer algo para si mesmo, em detrimento dos outros. Esse si mesmo, muitas vezes, se amplia. Esse eu, muitas vezes, se amplia para o meu. Porque esse eu começa a se ampliar através de sua família, através de seu país, através de sua ideologia, de sua crença religiosa, mas sempre mantendo no núcleo central a ideia da separatividade. Porque é sempre a minha família contra a sua, o meu país contra o seu, a minha ideia religiosa contra a sua, a minha concepção política contra a sua. Então, essa concepção básica da separatividade da consciência humana é o núcleo dessa consciência egocêntrica. É por isso que é necessário morrer para essa consciência ilusória, para permitir que algo novo se manifeste. Então, como diziam os antigos gnósticos, é necessário morrer antes de morrer, para ganhar a vida eterna. É necessário morrer para toda essa ilusão, para permitir que algo de real se manifeste em nossa vida. E essa é a proposta essencial de uma escola de mistérios como esta. E só aprofundando, né? Nós descrevemos em detalhe um elemento do sistema humano, que é a personalidade. Personalidade com esses 4 corpos. Com corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental e essa consciência eu egocentralizada. No entanto, existe um segundo elemento nesse sistema. Esse segundo elemento nós chamamos de microcosmo. E esse microcosmo é constituído de quê? Primeiro, dessa esfera magnética sobre a qual eu falei. Ou seja, essa esfera que guarda como que a memória de tudo que é vivenciado, de tudo que é pensado, sentido e querido. Né? Tudo que é vivenciado pelo sistema fica gravado nessa esfera magnética do microcosmo. Então nós somos essencialmente, além de filhos dos nossos pais, filhos dessas influências do passado. Porque antes de nós, habitaram nessa esfera outras vidas, outras personalidades que também se desfizeram, mas deixaram os registros naquela vida que se foi. E nós, quando estávamos no período de gestação, nós nos conectamos a esse ser microcósmico. Esses 2 seres distintos se tornaram momentaneamente um só. No entanto, essa unidade não foi perfeita, justamente porque a personalidade egocêntrica não tem condições de se abrir para a sua verdade interior mais profunda. Porque no centro dessa esfera microcósmica há um mistério fundamental. Esse mistério fundamental é a nossa possibilidade de libertação. Esse mistério fundamental é a realidade de um outro princípio de consciência, que os antigos hindus chamavam de Atman, que ganhou diferentes nomes, flor de lótus, rosa, consciência Jesus, são todos nomes que descrevem essa realidade de uma nova consciência que nós trazemos como que em botão em nosso coração. Existe um botão, uma possibilidade de realização dessa nova consciência em nosso coração. E a prova dessa outra consciência, dessa outra realidade de ser,
que não tem nada a ver com a primeira realidade, que é o microcosmo, é justamente um sentido de inquietação. O ser humano em quem a luz dessa nova consciência começa a brilhar, sente uma profunda inquietação. Sente que essa vida que termina na morte, por si só, não tem valor nenhum. Que é necessário uma resposta fundamental, mas não uma resposta teórica, não uma resposta filosófica, não uma resposta que ele pode adquirir, por exemplo, através de uma palestra como esta, mas uma resposta que, na verdade, vem do próprio íntimo dele mesmo. Porque de onde vem a pergunta é de onde pode vir também a resposta. Esse mistério fundamental, essa coisa tão simples, é que Deus habita o coração humano. E é possível nos abrirmos para essa divindade interior e permitir o seu pleno desenvolvimento. Nesse pleno desenvolvimento, o que acontece? Acontece que esse plano de uma nova vida está todo contido nessa semente. É como quando nós percebemos que na semente de uma árvore que pode se tornar majestosa, está todo o plano da árvore, dessa árvore absolutamente maravilhosa, que pode se manifestar. Na semente do coração humano também está o plano, está o protótipo de uma nova manifestação humana, de um novo ser humano. E o que é necessário para possibilitar esse desenvolvimento? É necessário abrir espaço. É necessário silenciar. É necessário também deixar essa chama da inquietação sempre presente, esse fogo do coração sempre aceso, porque é essa busca pela verdade, essa busca pela verdadeira espiritualidade, que vai gradativamente nos aproximar desse mistério que a gente começa buscando fora, mas que essencialmente está dentro de nós. Todas as respostas estão dentro de nós, gravadas nessa centelha. E a partir dessa centelha, o que se manifesta? Uma nova vida, uma nova personalidade. E nisso nós podemos dizer um novo corpo mental, esse corpo mental que está apenas parcialmente desenvolvido, passa a se desenvolver plenamente. Ele passa a ser um corpo mental não apenas do concreto, mas também do abstrato, ou seja, um corpo mental que nos possibilitará um contato com os aspectos superiores de nós mesmos, com o aspecto alma original do homem. Mas nessa transformação do homem, nesse nascimento de um novo corpo mental da centelha divina, nós temos também já a possibilidade da manifestação de um novo corpo astral, de um novo corpo etérico e de uma nova manifestação exterior. Tudo isso nascido da semente divina. E vejam, com isso, o ser humano vence a morte, porque esses novos corpos, esses corpos celestes, são aqueles descritos por Paulo. São corpos que não pertencem ao domínio do tempo. Esse ser espiritual em nosso coração, ele não pertence ao domínio do tempo. Ele é a consciência Jesus, de quem é dita que era, é e será. É uma consciência sempre nova, porque é a consciência do eterno presente. É a consciência para a qual não existe tempo. Na verdade, nem existe desenvolvimento para ela. Ela sempre é. Mas para nossa consciência temporal, nós vemos a sua plena manifestação se dar gradativamente. É como que um florescer de uma nova vida que se dá pouco a pouco, até que todo esse sistema da velha personalidade seja revestido por um novo sistema desses corpos celestes. Vejam que isso não representa de forma alguma uma imortalidade para o velho homem. Não é uma imortalidade para nós como seres biológicos, porque isso é absolutamente impossível. Mas sim a manifestação do eterno em nós, de um eterno que não é
o eterno que nós concebemos. Não é o eterno da duração infinita. É o eterno daquilo que transcende o tempo e o espaço. Esse ser divino em nós, ele transcende o tempo e o espaço. E a sua plena manifestação é a plena manifestação dessa eternidade em nós. Esse é um processo que pode se manifestar na vida de qualquer ser humano que o deseje. Isso, por exemplo, é expressado nos evangelhos como: a todos que o aceitam, ele dá o poder de se tornarem novamente filhos de Deus. Nós, como que nos afastamos da nossa vida divina, nos afastamos do Pai, mas trazemos em nós ainda a semente, que é a possibilidade de uma renovação fundamental da vida, da plena manifestação dessa espiritualidade contida em nós em cada momento de nossa vida. Então, essa é a proposta de trabalho de uma escola de mistérios como a nossa. E tudo que uma escola como esta faz é dar instrumentos, é oferecer ferramentas para que cada ser humano que assim o deseje possa trabalhar de forma completamente autônoma em si para a realização desse novo homem. Nesse momento a gente encerra essa primeira parte e abrimos para a segunda parte, que é a parte de perguntas e respostas. Fiquem à vontade para mandar os questionamentos por chat. E já temos alguns questionamentos. Amigos, a primeira pergunta vem do Giovanni e pergunta o seguinte: o que o palestrante pode dizer sobre a esfera refletora? Gostaria de mais informações sobre a natureza desta, pois não encontrei muito sobre o assunto nos livros. A esfera refletora está contida na esfera magnética do microcosmo? Uma pergunta muito boa e que vai permitir a gente aprofundar alguns pontos da filosofia. Da mesma forma que nós temos corpos sutis, nós podemos dizer que o próprio planeta tem corpos sutis, ou tem campos sutis. Então, além desse plano físico que nós conhecemos, existe uma esfera sutil etérica, uma esfera vital. Além disso, existe uma esfera astral, que é a esfera de vida das emoções, dos sentimentos e desejos. E existe também uma esfera de vida mental. Todos esses domínios, eles constituem o que a Rosa Cruz Áurea chama em sua filosofia de esfera refletora. Por quê? Porque tudo que está presente na esfera material se espelha nessas esferas invisíveis. Tudo que o homem cria na matéria, ele cria com base no que está presente nessas esferas invisíveis. Isso é fácil da gente entender. Por exemplo, se nós queremos construir uma casa, em primeiro lugar, nós criamos o projeto dessa casa. O projeto dessa casa é uma imagem na esfera mental concreta. E a partir daquela imagem, o que nós fazemos? Nós empregamos força astral. Nós colocamos o nosso coração, as nossas emoções, para nos comprometer com aquela realização. Quem já construiu sabe que não é fácil erguer uma casa. Então precisamos de energia, precisamos de material para realizarmos aquilo, de força, atrair o que é necessário para aquela realização e repelir o que pode atrapalhar aquela realização. Tudo isso está na esfera astral.
E isso vai ganhando forma, né? Você precisa de energia, de bioenergia, para vencer a resistência da matéria, etérico, até que isso chegue no concreto, físico. Então, esses domínios sutis, eles estão carregados de toda a construção do pensamento, do sentimento e da vontade humana. Tudo que o ser humano, ao longo dos séculos, pensou, sentiu, quis, agiu, está presente nesses domínios invisíveis. Se nós vemos esse caos no mundo, nós podemos imaginar que caos está presente nessas esferas invisíveis. Então, essas esferas invisíveis, elas não têm nada de espirituais. Muitas vezes há uma grande confusão entre os pesquisadores que buscam uma solução para as questões fundamentais e acabam se conectando com esses domínios invisíveis. Mas esses domínios invisíveis são os domínios da ilusão. Porque, mais do que na esfera material, é muito fácil erguer castelos de ilusão no invisível. Porque, como eu disse, para você construir uma casa na matéria bruta, você tem que vencer toda a resistência da matéria e ser fiel às leis da matéria. No plano astral, você pensou, você concretizou. Se você tem uma ideia clara sobre uma casa, você cria uma forma no astral. E se você reforça aquilo através do seu sentir continuamente, aquilo ganha força. Então existem como que as mais diversas imagens, as mais diversas formas de vida nesses domínios invisíveis. Mas tudo isso, em essência, é pura ilusão. Existe um baixo astral, onde tudo o que há de pior na humanidade se manifesta, mas existe também um alto astral, onde as boas intenções da humanidade se manifestam. Mas vejam que, em essência, a consciência egocêntrica continua presente tanto no baixo astral quanto no alto astral. Então não é se conectando com essas esferas invisíveis que o ser humano consegue se libertar do aprisionamento à matéria. Porque essas esferas invisíveis, essa esfera refletora, vistas como um todo, são o domínio da ilusão que acaba se manifestando na matéria. Mas são domínios da ilusão e não domínios da espiritualidade. Mesmo as altas esferas desses domínios são puramente criações humanas transitórias e que mantêm a ilusão do ser humano e que mantêm os grilhões do ser humano. Os domínios espirituais, eles transcendem, eles estão muito além tanto da esfera material quanto da esfera refletora. A nossa única possibilidade de contato com esses domínios verdadeiramente espirituais é esse princípio divino. Esse princípio divino é como que um átomo de uma outra natureza que nós trazemos em nosso coração. É uma realidade de uma outra natureza. É como se tivéssemos um buraco negro em nós, nos conduzindo para outro universo, para o universo da espiritualidade. Mas o único ponto de passagem para esse universo espiritual é essa semente do Espírito. Ou seja, para nós, o único ponto de contato com a realidade espiritual é esse fogo que nos leva à busca. Isso que nos parece a nossa maior maldição é, na verdade, o nosso maior tesouro. Porque ele nos permite vencer tanto esse peso da matéria bruta quanto a ilusão da esfera refletora. O segundo questionamento. Todos os seres humanos são portadores dessa rosa? Sim. Fundamentalmente, todos os seres humanos portam essa rosa, de uma forma ou de outra. E apenas que o tempo de amadurecimento de cada microcosmo é diferente. Se nós formos
verificar a humanidade como um todo hoje. Existem muitas pessoas profundamente inquietas, insatisfeitas, buscando uma resposta essencial para as questões fundamentais da vida. Milhões, talvez bilhões de pessoas estejam buscando isso. E essa busca é impulsionada pela Rosa. E todos esses outros que não estão buscando? Esses outros não estão, como microcosmos, em seu ponto de amadurecimento. É como pensarmos em diferentes tipos de árvore. Cada árvore dá o seu fruto em seu tempo. Alguns estão dando seu fruto agora. Outros deram seu fruto antes e já se libertaram. Outros darão no futuro. Mas, para Deus, o que são 1000 anos? É dito que é um dia. Então, gradativamente, todos esses portadores da rosa estão se elevando à vida espiritual. E, no fim, todos serão libertos. Tem mais questionamentos? Uma outra pergunta aqui. Estas esferas têm algo a ver com o tônus de energia emanado pelo coração? O coração emana mais energia do que o nosso cérebro, o que pode ser percebido pelas outras pessoas. De fato, o nosso coração é um órgão muito especial. O ensinamento universal, a doutrina de libertação, sempre ensinou isso. Mas o que é interessante em nossa época é que a própria ciência tem chegado à conclusão de que realmente o coração é um sistema fundamental. O coração é um órgão fundamental. Então nós temos um campo eletromagnético no coração, um campo que, se compararmos com outros campos eletromagnéticos, podem até ser fracos. Mas se compararmos com os campos que temos em nosso corpo, nós vemos que é o mais intenso de todos. Muito mais intenso, por exemplo, do que o de nosso cérebro. É porque o nosso coração é realmente um mistério. Esse coração é como que o ponto de encontro entre dois mundos. O mundo da matéria bruta, o mundo da matéria sutil e o mundo do espiritual. Porque o princípio divino está ligado a este coração. Então, realmente não é à toa que a constituição do coração seja tão especial. Porque ele é a porta de entrada para essa força divina em nós. Nós temos, inclusive, uma glândula, que é a glândula timo, que está diretamente conectada com o coração, está localizada nas proximidades do coração, que quando esse processo de espiritualização, de libertação começa, essa glândula é ativada para uma nova vida. Essa glândula tem uma atuação muito importante na infância, porque ela atua no crescimento do jovem. Ela impulsiona o jovem ao seu crescimento. Mas também para o desenvolvimento desse novo ser humano, ela tem uma atuação importante. Então, quando essa rosa do coração, esse princípio divino, começa a ser ativado, ele ativa o coração e ativa essa glândula timo, que passa a jogar no sistema um novo hormônio. Um hormônio que vai trabalhar esse sistema humano e vai buscar uma purificação desse sistema sanguíneo. Então, sim, não é à toa que esse órgão é tão especial e tem essas características tão especiais e esses campos tão intensos de atuação. Uma segunda pergunta do Giovanni. Talvez o mesmo Giovanni, não sei. Os mortos encontram-se na esfera refletora ou é apenas um mundo de formas de pensamento? Boa pergunta, Giovanni. Sim, os mortos também se encontram na esfera refletora. Esses domínios sutis
eles são os domínios dos nossos corpos sutis. Nós podemos até dizer, nós próprios também estamos na esfera refletora. Nós temos um corpo etérico, estamos na esfera etérica. Nós temos um corpo astral, estamos na esfera astral. Nós temos um corpo mental, estamos na esfera mental. Apenas que o peso do corpo coloca como que um véu sobre nossos olhos. Os nossos sentidos nos escondem essa realidade, que é essa realidade da esfera refletora, desse domínio invisível. E quando há a passagem entre vida e morte, e os nossos corpos sutis começam o seu processo de dissolução, eles ingressam, na verdade, nesses domínios e se tornam conscientes desses domínios. Então passam pela esfera etérica, pela esfera astral e pela esfera mental. Então, esses domínios invisíveis são também os domínios dos mortos, da mesma forma como é o domínio de várias outras formas, etéricas, astrais, que, por exemplo, algumas delas são conhecidas como elementais pelo esoterismo. Então, esses domínios sutis são repletos de vida e também das formas de pensamento geradas pelos seres humanos. Uma pergunta da Sandra. Abrindo-nos ao eterno em nós, o nous, a manifestação que transcende tempo e espaço, a ressurreição acontecendo em vida, podemos não deduzir, mas compreender que a morte é vencida. Sim, é exatamente isso, Sandra. A proposta do cristianismo, por exemplo, como descrito claramente por Paulo, é essa vitória sobre a morte. É a superação desse domínio do tempo para atingir esse domínio da eternidade. Porque o que é construído através desse processo são justamente vestes da imortalidade. Esse novo corpo mental, esse novo corpo astral, esse novo corpo etérico já não provam a morte. Isso a gente pode entender porque esses corpos entram como que num metabolismo perfeito. A nossa condição atual, que nós podemos chamar de decaída, é uma condição de extrema cristalização. O ser humano se cristalizou, tanto do ponto de vista mental, astral, etérico, como físico. Nós nos densificamos demais. E por isso, qualquer transformação para um ser muito cristalizado é visto como algo sofrido, como algo que se vivencia com dor. Porque nós nos apegamos, nós nos fechamos. E nós nos fechamos justamente porque a estrutura central desse sistema é o egocentrismo. É o egocentrismo que atrai tudo para si e tende cada vez mais a se reduzir, a se limitar, a se cristalizar. Então nós nos fechamos em concepções, em preconceitos, em dogmas, em formas de agir, de sentir muito específicas. Nós nos tornamos avarentos, nós nos tornamos invejosos e não nos abrimos para uma mudança. Nós nos apegamos a essas características de nosso ser eu. Só que, quando você ingressa num processo de transformação, essas estruturas rígidas começam como que a se quebrar. Num primeiro momento, eu diria, com uma certa dor. A morte, ela, em essência, não existe. O que existe é um fluxo contínuo na nossa natureza, uma mudança contínua. Mas para seres cristalizados, seres que se endureceram como pedra, essas correntes da mudança, esse fluxo eterno que quer nos transformar, que quer nos levar a um metabolismo perfeito, se manifestam como uma dor, pois quer nos quebrar.
que é quebrar esses preconceitos, esses dogmas, essas ideias tão rigidamente gravadas em nós. Mas quando o ser humano gradativamente entra num processo em que ele se abre para essa nova vida, ele tem condições de escapar da morte, porque ele ingressa no metabolismo perfeito. Ele entra naquilo que os textos herméticos chamam de comovimento. Nós vivemos a nossa vida num contramovimento. É como se as águas do rio da vida corressem numa direção e nós estivéssemos nadando contra a corrente. Só que, quando essas cristalizações mais densas são quebradas, nós passamos gradativamente a ingressar nesse movimento pleno, nessa fluidez de uma nova vida. E aí, aquilo que era morte se transforma no metabolismo perfeito, numa transformação de força em força e de glória em glória, como dizem as Escrituras. Então, vencer a morte, na verdade, é isso. Porque esses novos corpos que se formam, não é que eles se tornarão rígidos e eternos no sentido que nós damos. Não. São corpos que vão estar em contínua transformação, num fluxo contínuo também. Mas essa transformação, como não há essa cristalização excessiva, é algo que flui espontaneamente. A transformação não vai se manifestar mais como morte em nós. É por isso que sim, isso é a vitória contra a morte. Tem mais questionamentos? Mais uma pergunta do nosso amigo Giovanni. Quando o palestrante mencionou a união de dos dois seres, ele se referia aos denominados sagrado anjo guardião e o guardião do umbral? Obrigado pelo questionamento, Giovanni. Esse questionamento vai nos ajudar a explicar outro ponto da filosofia da Rosa Cruz Áurea, que é justamente a diferença entre esse princípio divino em nós e um falso eu superior que existe nesse sistema. Porque quando eu falei dessa esfera magnética que nos envolve, que guarda o registro das diferentes vidas vivenciadas pelo microcosmo, eu não me aprofundei para dizer o seguinte, que essa esfera magnética, esse ser aural, como diz a Rosa Cruz Áurea, ele ganha como que uma identidade. Ao longo de várias manifestações na matéria, esse ser ganha uma personalidade própria. Ele é como que uma personalidade gloriosa, muito maior do que nós, com um poder infinitamente maior do que o poder da consciência eu. E, de certa forma, esse ser nos domina completamente. Esse ser é o ser kármico. E esse ser é o guardião do umbral. Muitas vezes há uma confusão entre essa outra realidade de ser, que é, na verdade, a ilusão fundamental. O núcleo dessa consciência eu egocêntrica, dessa consciência da separatividade, que nos separa de todo o resto, o núcleo dessa consciência que quer tudo para si, é justamente essa consciência do ser aural. A nossa consciência eu é como que um espelho dessa outra consciência do ser aural. Então esse guardião do umbral, ele na verdade é o núcleo da ilusão. E é necessário ao longo do caminho que, centrado, conectado com o divino em nós, num certo momento, vencer as resistências desse ser aural. Porque num certo momento, esse ser aural, esse ser da ilusão, essa ilusão fundamental que nos aprisiona, terá que ser destronado. Hoje, ele é o regente absoluto de nosso sistema humano. É a ilusão fundamental do eu.
e ele precisa ser destronado. Só que isso só é possível com base nesse princípio espiritual real, nesse verdadeiro ser superior que habita o nosso coração, que num certo momento vai gradativamente apagando essas luzes, essas gravações magnéticas do passado microcósmico. Então a liberdade fundamental do ser também nasce, também passa pela libertação desse passado microcósmico e para esse guardião do umbral, que é o núcleo central de toda ilusão humana. E não se confunde com o verdadeiro princípio divino em nós, que pelo contrário, vai como que enfrentar esse ser e vencê-lo. A tentação do deserto que Jesus Cristo tem que enfrentar é o enfrentamento dessa nova realidade de consciência, a consciência Jesus, com a consciência desse aprisionamento kármico fundamental. É o encontro entre Jesus e Satã. Então esse guardião do umbral é Satã em nós. Satã não é um ser exterior, não. É uma realidade presente em nós e tem que ser vencida. Amigos, para finalizar, porque estamos quase completando 1 hora de palestra, vamos tentar responder ao questionamento do Fábio. Seria possível mostrar o sentido do silêncio para a Rosa Cruz Áurea? O silêncio é um mistério essencial. É através do silêncio que nós entramos em contato com a nova vida. Porque o que é o ser eu? O que é o ser da ilusão? E o que é esse falso eu superior? Em essência é barulho. Em essência é ruído. Ruído mental. Observem as suas vidas. Cada um de nós agora. Observem quantos pensamentos passam pela cabeça a cada instante, a cada segundo. Nós temos uma fábrica de pensamento que não para. Não é um pensamento útil. É claro que a gente precisa pensar. Mas é um desgaste extremo ao qual nós estamos submetidos. Um pensar, um barulho mental contínuo, que não para nem quando dormimos. Nós sonhamos com nossos pensamentos. E sonhamos com nossos desejos. O nosso corpo astral também não para um instante. Estamos sempre sentindo algo, nos emocionando, nos entristecendo, nos alegrando. Mas tudo isso, para o divino em nós, é ruído. Para esse divino que conhece a verdadeira alegria da tranquilidade e do silêncio, tudo isso é ruído. Então, enquanto não houver silêncio, também no sentir, no desejar, no corpo astral, o novo não poderá se manifestar. E as nossas ações? Pascal já dizia que todo problema do homem é que ele não consegue ficar quieto em sua cama. Nós estamos sempre impulsionados a fazer 1000 coisas. A gente não consegue ficar quieto. É claro que é necessário movimentar o corpo, é bom para a saúde, mas mesmo quando não precisamos, quando não há nenhuma necessidade, estamos sempre fazendo. Então, não há silêncio também em nossa ação. E com isso, o eu ocupa todo o espaço. Não há espaço para o outro. Veja, esse outro deseja se manifestar. É um processo até, vamos dizer, natural em nós. Se houvesse espaço, esse ser gradativamente se desenvolveria. Não precisaríamos fazer nada. Só que como há tanto ruído, não há espaço para ele. Então é necessário o quê? É necessário esvaziar-se. É necessário silenciar-se, de pensar, de sentir, de querer, de agir. Abrir, no mínimo, espaços de silêncio em nossa vida. É claro que não é possível sempre estar em silêncio, mas precisamos abrir espaços de silêncio em nossa vida se realmente desejamos por uma vida espiritual.
Então, o silêncio é fundamental. Guardar espaços de silêncio exterior que podem ser caminhos para o verdadeiro silêncio interior. Então, realmente é fundamental, porque o silenciar é abertura de espaço para novas forças. Porque quando estamos vazios do velho astral, o novo astral se manifesta. É um vazio pleno. Quando estamos vazios do mental, o novo mental se apresenta. Ideias novas conectadas ao espírito, a Deus mesmo. E da mesma forma com relação à nossa ação. Então, o silenciar, a gente até pode dizer, é a tarefa fundamental do ser humano como personalidade. Aquilo que os antigos taoístas chamavam de wu wei, não fazer, é esse silenciar. Mas, alerto para o seguinte ponto, não é um silenciar forçado. Não dá para criar silêncio através de métodos. Isso tudo cria, na verdade, um silêncio artificial. É necessário encarar, em primeiro lugar, o barulho. Vivenciar o barulho. Conhecer-se profundamente, sem jogar nada para o subconsciente, sem esconder nada de si, sem idealizações de um homem perfeito. Reconhecer a própria imperfeição, o próprio barulho, mas abrir-se para o novo. Deixar que o velho se esvaia. E sim, silenciar-se espontaneamente. Porque esse ser divino, quando ele começar a atuar em nós, ele gradativamente vai se manifestar como um impulso para o silêncio em nós. Esse impulso para o silêncio começa no coração, se espalha pela cabeça e depois por todo o nosso organismo. Teremos necessidade disso e seremos guiados por ele para realizar esse silêncio. Amigos, com isso nós concluímos nossa palestra de hoje e convidamos todos para as próximas palestras. Convidamos também para que conheçam a nossa página no Facebook, Rosa Cruz Áurea, as nossas páginas regionais também, cada região tem sua própria página, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, o sul do país, Brasília, e vocês poderão estar atualizados sobre as palestras também presenciais que acontecem em cada um desses locais. Temos também muita informação em nossos sites. Os nossos sites www.rosacruzaurea.org.br e o site da nossa editora www.pentagrama.org.br. Particularmente no site da editora Pentagrama, vocês encontrarão quase a totalidade dos escritos da escola disponíveis para download gratuito. Então, vocês terão a oportunidade de se aprofundar nesses temas que nós apenas esboçamos nessas palestras. E teremos também um ritmo dessas palestras, então estejam atentos que na nossa página nacional sempre vai sair a informação com antecedência de quais serão as próximas palestras via YouTube que devem ser feitas. Então, boa noite a todos, obrigado pela presença, obrigado pela participação dos que nos enviaram perguntas, e desculpem-nos os que nos enviaram perguntas, mas não houve tempo hábil para responder. Boa noite a todos.